E aí pessoal, boa tarde. Vamos lá hoje, nessa quarta-feira, para mais um conteúdo de educação física, né? Semana passada a gente estudou a história do futsal e hoje nós vamos estudar um pouco da história do futebol. Propositalmente eu coloquei um depois do outro, né? A gente às vezes ainda confunde muito as palavras, a questão de sempre que ir para a quadra jogar futsal, a gente fala, vamos jogar futebol, a própria educação física, né? Vocês ficam doidos pro dia de futsal, mas muita gente ainda fala, ô Tanzinho, que dia que é futebol? Hoje é futebol. E na verdade não é futebol, é futsal. A quadra sempre é futsal e no campo futebol. Ainda se confundem muitas nomenclaturas, muita gente, né, confunde essa nomenclatura ainda. E apesar do futsal ser aí um filho do futebol, ter nascido do futebol, hoje são esportes totalmente diferentes, independentes um do outro. O futsal hoje é um esporte muito popular, muito praticado, instituições independentes, campeonatos independentes, tudo independente. Tá? Então a gente tem que entender que futsal, futebol. Tá? E por isso que eu até coloquei um numa semana e o outro na outra. Sobre as atividades da semana passada, vamos lá. Primeiro, vamos uma pequena correção, tá? Primeiro, existem duas histórias sobre a criação do futsal. Quais são? Qual é a mais aceita? As duas histórias, né, uma é que foi criado no Uruguai, né? E a outra história é que foi criado no Brasil. A que é mais aceita hoje é que o futsal foi criado no Uruguai. Porém, a gente precisa entender que apesar de ter sido criado no Uruguai, e ser a história aceita hoje, foi no Brasil que ele se desenvolveu, foi no Brasil que ele se popularizou. Tá? Então essas são as duas histórias. A segunda, você joga futsal, conhece alguém que joga? Se você joga, responda. Essa 2 é uma questão pessoal, né? Eu jogava, o que eu mais gostava no futsal era a dinâmica do jogo, né? Um jogo que a gente pega na bola toda hora, que a gente tem que tomar a decisão toda hora. A gente, quando está no campo, a bola vem aqui de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos. Futsal não, né? Futsal toda hora a gente está pegando na bola, é isso que eu mais gostava. 3, quais foram as principais adaptações que foram feitas para a prática do futsal em relação ao futebol? São várias, bem simples. Primeiro, tamanho do campo, bem menor, a quadra bem menor do que é o campo. Tamanho da bola, número de jogadores, número do tempo de jogo, tudo isso foram mudanças, né? Tudo isso mudou para o futsal. Também é uma questão tranquila de fazer, tá? Principais aí que está citando no texto, vamos para, por exemplo, o tamanho da bola e o número de jogadores, tá? Podia ter colocado também o tamanho do campo é menor, o tempo de jogo é diferente, essas coisas, tá? 4. Pesquisa explica as posições que os jogadores ocupam em quadro no jogo de futsal. Essas posições, a gente pega, às vezes, uma pesquisa na internet e vai ter aquele tanto de texto. E a explicação, por exemplo, o goleiro. Qual o goleiro? O goleiro é aquele cara que defende, que fica no gol, que defende a baliza da sua equipe. É um jogador que pode usar as mãos. Pronto. Fixo é o jogador da defesa. É o jogador que fica mais próximo ali ajudando o goleiro na defesa. Tá? Ala direita, ala esquerda. São os jogadores que jogam pelas laterais da quadra, pelos lados da quadra. Pivô. Pivô é o atacante, é o cara que fica mais próximo lá ao gol adversário para tentar fazer o gol, tá? Então assim, não precisa, quando faz essa pesquisa, não precisa copiar aquilo tudo, igual muita gente fez, muita gente mandou mensagem preocupado. Basta fazer um resumo, uma explicação lógica, não precisa, tá bom? E mesmo quando não sabe, eu copio tudo, eu não copio, manda uma mensagem pro professor, conversa com o professor que o professor explica, tá? A quinta, por que o futsal era conhecido como esporte da bola pesada? A gente já tinha explicado, porque eles tentaram jogar futsal, que era o futebol de salão, né, com uma bola de campo, e a bola quicava muito, a bola ficava muito no ar, aí descobriram que tinha que usar uma bola menor e mais pesada, né? Então a bola de futsal era pequena e mais compacta, né?
em relação à bola de campo, que era grande e quicava muito, e por isso foi conhecido como o esporte da bola pesada. Sobre hoje, qualquer dúvida que tiver nessas correções, só me mandar mensagem aqui, tá, pessoal? Hoje, sobre a história do futebol, tá indo um texto também, igual eu mandei do futsal, tá? Tá indo um texto em anexo para ir para vocês, falando da história do futebol, um pequeno resumo, porque igual eu falei para vocês, a gente vai pesquisar na internet, a gente acha muita coisa mesmo, um monte de site, aí o que a gente faz? A gente faz uma leitura, a gente resume algumas coisas, tira os pontos importantes, os pontos principais. A gente já precisa aprender isso de agora. O futebol, a história que existe do futebol, como a gente conhece hoje, né, é que ele foi inventado na Inglaterra, no século XIX. E de lá ele se expandiu para o mundo. Mas existem muitas histórias, muitos historiadores já pesquisaram, já descobriram sobre algumas práticas que existiam com povos antigos, antes mesmo do nascimento de Cristo, algumas atividades que se pareciam com o futebol, mas que eram bem diferentes, que eram atividades que se usavam os pés para movimentar uma bola, algum tipo de bola que eles tinham, alguma coisa que eles faziam na época. Mas a gente vai trabalhar aqui como o futebol que a gente conhece hoje. Ele começou na Inglaterra, tá? Nas escolas, nas fábricas. Inclusive existe uma série, para quem gosta, convida o papai, convida a mamãe aí, o tio, o vovô. Existe uma série da Netflix que chama O Jogo Inglês, tá? Eu vou recomendar, não é dever, viu, gente? É uma recomendação para quem quiser ver uma boa série, bem legal, que fala lá no início do futebol, como ele estava começando na Inglaterra, a Copa da Inglaterra, que é o primeiro campeonato que existiu na história do futebol, o primeiro jogador de futebol profissional que existiu, tá? Então é uma série de 6 episódios, de 50 minutos cada, bem tranquilinha, bem legal a história, tá? Chama O Jogo Inglês. Netflix eu sei que tem. Eu acho que no YouTube também tem essa série, tá? Mas foi lá na Inglaterra que o pessoal começou a se organizar. Então, assim, existiam muitas práticas, histórias de muitas práticas parecidas com o futebol, mas quando chegou na Inglaterra, foi quando o pessoal começou a colocar regra, começou a organizar o jogo, a fazer o jogo, a difundir o jogo para mais pessoas, e o jogo foi ganhando cada vez mais amantes, tá? Aqui no Brasil, o jogo chegou no final do século XIX por um homem chamado Charles Miller. Ele era descendente de inglês e ele foi estudar na Inglaterra. E lá na Inglaterra ele conheceu o futebol e ficou apaixonado. Aí quando ele voltou para o Brasil, ele trouxe junto com ele 2 bolas, a bombinha de encher bola, 2 uniformes e um livro de regras, tá? E a partir daí ele começou a difundir o futebol no Brasil. O primeiro jogo foi um jogo entre ingleses que moravam no Brasil e brasileiros, né, que Charles Miller organizou e tal, e o jogo foi 1-1. Desde então, o esporte, tomou conta do país. O futebol hoje, gente, não só no Brasil, o futebol hoje, ele é o esporte mais popular do mundo. A FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, ela tem mais membros filiados do que a própria ONU, tá? E aqui no Brasil não foi diferente. Quando o Charles Miller chegou com isso, que começou a expandir, o povo se apaixonou pelo futebol, né? O futebol se tornou um esporte muito popular, em todo lugar tinha futebol. Apesar que existe uma história um pouco triste em relação a isso, que era a proibição de negros de participarem, mas aí a gente vai estudar isso mais à frente, não agora, que existia uma proibição dos negros de jogarem futebol. Mas o esporte hoje se viralizou, se popularizou, né? O esporte cresceu cada vez mais, tem milhões de apaixonados, envolve muito dinheiro, envolve
muita mídia, muita propaganda, muita coisa, né? Mexe com a paixão mesmo. Quem não conhece, quem não é fanático por futebol, mesmo quem não é fanático, mas com certeza todo mundo conhece alguém que é fanático por futebol. Todo mundo conhece alguém que ama o futebol, que torce por futebol, né? E desde que quando a gente faça isso de uma forma sadia, é bem legal, tá? Eu também sou torcedor, sofrendo um pouco, porque eu sou torcedor do Cruzeiro, né? E a gente tem passado por maus momentos, mas vamos dar a volta por cima, tá? Mas quem não conhece alguém que não gosta muito de futebol, que não é fanático por futebol, o que acontece, gente? Junto com o texto, aqui nesse post do Cinec Digital, eu vou estar enviando esse link com esse vídeo aqui que está pelo YouTube. Vou mandar também um material Estou mandando também um material em anexo com o texto relacionado ao futebol e com as atividades, tá? São 5 atividades. Não precisa, como eu disse, gente, não precisa fazer aqueles textões. Antes de responder, você fez a pesquisa. Às vezes você não achou a pesquisa você não achou a resposta aqui no texto que o professor mandou, aí você vai fazer uma pesquisa na internet. Você fez a pesquisa na internet, você fala assim, nossa, que tanto de coisa. Mais importante do que você copiar tudo que está lá é você ler primeiro. Pô, vamos ler aqui? Não vamos copiar sem ler, não. Vamos ler tudo. Aí quando você lê tudo, olha, o que é mais importante? Eu vou colocar o mais importante. Eu vou copiar só essa parte aqui que explica isso muito bem. Eu explicando isso aqui, todo mundo vai entender. Façam esse exercício de leitura, façam esse exercício de interpretação. Pode ter certeza que, e se tiver dúvida, tiver dificuldade, chama o professor aqui, o professor está aqui para dar aula para vocês. Professor, aqui eu achei essa pesquisa, o que você acha? Qual que é a parte mais importante? Me passa, eu ajudo vocês, não tem problema, pode chamar o professor, tá? Mais resumo, mas a maioria é igual, por exemplo, o número 4 aqui, ó. Número 4, tá assim, o futebol possui 17 regras. Pesquisa e escreva 5. Gente, o futebol ele tem 17 regras, só que cada regra tem um textão explicando ela. Vocês não precisam explicar a regra. Só pesquisa, dá uma lida, regra do pênalti, regra da falta, regra do gol. Escreva 5 regras. Não precisa explicar ela, porque senão a gente vai ficar aqui. Vocês vão ver que é muita coisa mesmo. Tá? Então, e qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Pode me chamar na hora, tá? Me chamou, eu estou aqui para ajudar vocês. Aí, às vezes, mesmo que fora do horário, me mandam mensagem. Às vezes eu não estou fazendo outra coisa, eu não respondo na hora, fora do horário. Mas eu sempre que eu vejo, eu respondo, tá? E qualquer coisa podem falar comigo. Pessoal, amanhã, aula prática. Vou trazer mais exercícios. Nós vamos deixar para fazer brincadeiras, que a gente vai ter um pequeno recesso. Eu iria passar brincadeiras, mas como vai ter recesso, vou deixar para passar as brincadeiras após o recesso, tá? Então, amanhã eu vou trazer mais aulas práticas para vocês, ok? Hoje a gente fica com essa aula teórica. Abração e saudade aí de vocês, saudade de cada um, tá? Tchau!